Está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos continuar o papo muito massa da semana passada, em que a gente estava falando sobre ChatGPT, as polêmicas envolvidas, vieses, regulamentação. E para continuar esse papo, a gente vai falar um pouco dos riscos, das ameaças e do futuro dessa nossa relação com a inteligência artificial. O que vocês nos contam sobre isso? Então, esses problemas que a gente tem, eles nunca vêm sozinhos. Nenhuma tragédia acontece por um único fator. Normalmente é uma série de fatores, né? Um avião caiu. Normalmente não é uma coisa. Você tem vários mecanismos feitos para tipo assim, desse mecanismo de recorrência, de verificação e tudo mais. Porque assim, falhou uma turbina. Beleza, tem reserva. Mas falhou uma turbina, alguém esqueceu de checar a questão de combustível, alguém não balanceou o peso do combustível no avião, e aí tudo isso junto gera uma desgraça, entendeu? A nossa desgraça hoje, entre aspas, não é por causa só por causa da inteligência artificial. É por causa da inteligência artificial, é por causa das redes sociais, é por causa de redes sociais com poder de criação de deep webs próprios. Então, assim, o WhatsApp hoje é uma deep web e eu arrisco a dizer tão assustadora quanto a própria deep web. Tipo assim, você consegue criar modelos de machine learning, disponibilizar eles usando chips frios. Eu moro em BH, então a gente pode ir ali na Praça 7, arrumar, 50 chips frios, treinar o mesmo modelo de várias maneiras e fazer, basicamente, inteligências artificiais para dar golpe em pessoas. E elas vão estar disponíveis em 50 coisas, você vai treinar ela muito fácil. Você consegue, inclusive, contratar essas GPUs que estão soltas no mercado, porque pessoas gastaram rios de dinheiro em GPU para minerar e agora precisam fazer esse dinheiro valer a pena. Então eles disponibilizam. Você vai lá, treinou uma rede gigante, disponível no GitHub para ser um LLM, pegou ela pronta, faz um fine tuning para ficar dando golpe usando Pix ou qualquer outra ferramenta. Se não tivesse Pix, seria TED, Docker ou literalmente qualquer outra coisa, né? Ia fazer isso, colocar, disponibilizou no chips e pronto. Você não vai saber que aquilo está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo no Deep Web do WhatsApp hoje, entendeu? Então, tipo assim, a mesma coisa vai acontecer em perfil privado do Twitter. Você pode criar perfis, redes para ficar movimentando coisas inteiras, atacar pessoas inteiras. Você consegue vender hoje. Não vou treinar aqui inteligências artificiais para elas burlarem algoritmo. Você consegue gerar GANs, que é o que a gente chama, né? Que seriam essas redes adversárias. Vou treinar ela o suficiente para ela conseguir escapar desses modelinhos prontos, de pegar se é ou não uma inteligência artificial. Pronto. Gerei 50 perfil, você quer destruir a reputação de alguém? Me paga, eu destruo pra você. Entendeu? Eu tenho vários perfis privados que vão ter construído meses de conta super barato, e aí agora você consegue destruir a reputação de muita gente. E você vai só ter que pagar um pouquinho pra isso. A gente teve um caso recente, existe uma empresa nos Estados Unidos que ela promete apagar qualquer coisa que você tenha feito na internet. Porque a maneira mais fácil de você fazer isso não é tentar apagar. Nunca adianta você tentar apagar uma coisa. Caiu na internet, tá lá pra sempre. Mas se você conseguir jogar coisa em cima o suficiente, vira uma agulha no palheiro. Não importa o que você fez. Se eu conseguir encher de coisa em cima, ninguém nunca vai achar. Você é um deputado ali dos Estados Unidos, você tem uma acusação ali de corrupção ou de qualquer coisa, assédio sexual. O que você acha da gente encher tanto a internet de coisa a respeito de você que ninguém nunca vai achar essa notícia? Nunca vai achar nada a respeito. E tudo que você vai precisar fazer é fingir ser pessoas, é fingir ser outra coisa do gênero. Isso só acontece porque você tem tudo junto. Você tem muita GPU no mercado, você consegue treinar fácil. Eu tenho um LLM próprio, que a gente estava conversando antes do podcast, que eu uso para responder meus e-mails. Você aluga uma para criminosos, né? Olha, isso aí faz nada disso não, vem com essa não. Mas eu tenho um LLM próprio que eu treinei para poder responder meus e-mails. Ele era um LLM, usei muitos dados para isso, prontos, disponíveis. E só fiz o fine tuning com o meu histórico de e-mails, sabe? Que treinei na minha máquina, usei coisas que eu já tinha feito, pronto. Ela basicamente envia um e-mail onde as pessoas, eu uso isso há anos, e muita gente não sabe que não sou eu que respondo os e-mails, inclusive. Sabe? Tipo assim, eu escolho os temas, eu escolho o que vai ser escrito, mas eu não falo, bom dia, tananã, espero que esse e-mail te encontre bem. Não, eu não escrevo isso, eu escrevo 4, 5 tópicos, ele escreve o e-mail todo e envia. Sabe? Tipo assim, o máximo que eu faço é revisar pra ver se tá tudo certinho. É o que tem. Então, é isso, é as redes sociais, é controle de Big Tech, é lobby. Então, tudo isso junto gera problema. Vai gerar essa empresa que vai ficar apagando histórico, porque não importa o que você fez, porque dá muito dinheiro.
o quanto você está disposto a pagar se você tem muito dinheiro e fez alguma porqueira na sua vida que você não quer que ninguém saiba, sabe? As pessoas vão pagar, você vai ganhar dinheiro e tudo vai depender do seu limite ético e, de acima de tudo, você não ser punido por isso. Se você não for punido, se você não tiver um contra-incentivo, alguém vai fazer. Porque se uma pessoa fizer, seja uma só pessoa, ela vai conseguir alcançar o mercado, gerar dinheiro e, consequentemente, sair na frente do resto. E é ela que vai tomar a liderança. Então, é um problema também na questão das redes sociais, que a gente agregou muito as redes sociais na mão de poucas pessoas ou poucas empresas. Por exemplo, a Microsoft é dona do LinkedIn, e junto com o GitHub e etc., ele consegue basicamente ter treinamentos Outlook com o e-mail das pessoas, enfim. Ou seja, tem a própria Google com questão do YouTube, a própria busca das pessoas no Google, ou também com o Google Analytics, que é basicamente um monopólio por si só, com questão de ads, etc. O Facebook. E tem, tipo assim, ou seja, são poucas pessoas que têm esses silos de dados em alguns lugares. E eles conseguem, só com os dados que eles têm, já treinar algoritmos prejudiciais o suficiente só com os dados que eles têm. Tipo assim, eles não precisam sair da própria empresa deles para treinar esses dados. Isso já é um problema por si só. Porque eles compraram essas empresas e agora tem todos esses dados na mão. Acho que a discussão é muito grande, por exemplo, a parte da questão da LGPD. E eu acho que vai, tipo assim, a gente parou, a LGPD já começou recentemente e, tipo assim, ela já tá defasada. Já não é suficiente só os dados pessoais, mas a gente monitorar. Porque, literalmente, o que a pessoa tá falando já é dado suficiente para treinar uma linguagem ou é dado suficiente para ser prejudicial para ela. No ponto de vista que, tipo assim, se você é um escritor, que você está publicando numa rede social, o que você está publicando ali é prejudicial para o seu negócio, por causa que você pode estar treinando uma inteligência artificial que vai te literalmente copiar o que você vai falar. E ao mesmo tempo, se você não fizer isso, você não tem voz. Então, tipo assim, basicamente é um mercado grande, fechado. Você então, aí levanta outras ou coisas. você produz, né, ou dados você produz pra rede. pra você, né, ou você sobre não vai ter. você, ou você não existe também, né? Tem um termo em privacidade que eu gosto de citar, que é a autodeterminação informativa, né? Que é não só você é dono não só dos dados que te pertencem, né, o seu nome, o seu CPF, mas os dados também que você produz na internet. Então, todas as suas interações, quanto tempo você olha para a tela, todo esse tipo de informação que é coletada sobre você e sobre como você utiliza a internet são seus, né? Então, assim, falando de legislação, de LGPD, que o Pio bem falou que está defasado, é porque justamente ela tem que considerar, inclusive, isso, né? Inclusive esse tipo de informação. Todo dado que é seu e que você produz na internet, você deveria ter algum controle sobre ele. E isso é muito difícil. E até no episódio sobre o dilema das redes, que a gente já fez aqui no Entre Chaves, a gente fala um pouco sobre isso, eu acho, né? O próprio documentário do Netflix fala um pouco também sobre essa produção gigantesca de dados que a gente tem e o quanto as redes sociais, por exemplo, utilizam desses dados de tempo em tela, né? De quanto tempo que você viu uma postagem, quanto tempo você interagiu com algo, né? E isso tudo vai ser você produzindo dados sobre você, né? E é isso. E até a questão de responsabilidade ela é conjunta. Entendeu? Se você publica uma coisa na rede e tipo assim, o que você falou, você é responsável por ele. Mas se alguém te dá um palanque, imagina que você, tipo assim, alguém fez um show, tá tendo um show, aí eles abrem e falam, não, a gente vai dar o microfone pra tal pessoa falar aqui. Se essa pessoa falar porqueira, tanto ela quanto o show vai ser responsabilizado, entende? Tipo assim, a pessoa que falou vai ser responsabilizada pelo que ela falou, a pessoa que deu o palco que deu vai ser responsabilizada pelo palco que ela deu, entende? Tipo assim, por que isso acontece às vezes novamente, isso varia de país para país, dependendo do país, de estado para estado, mas por que isso acontece às vezes nesse caso? Não acontece em rede social, se, tipo assim, é bem próximo, sabe? Se a pessoa estava falando alguma coisa, eu dei um megafone para ela, entendeu? Gigante para falar com o mundo inteiro, eu não vou ser responsabilizado por isso. Se eu estou, inclusive, definindo para quem vai
sabe? Sabendo que eu manipulo. Porque, tipo assim, todo mundo que já trabalhou com sistema de recomendação, e eu falo isso como uma pessoa que já foi contratada para fazer mais de um. Você sabe que você está manipulando, é o seu objetivo fazendo um sistema de recomendação. É você alterar comportamento, é você garantir que aquilo está funcionando, é você gerar coisas do gênero. Então, você sabe que você está alterando o comportamento de uma pessoa. Você sabe, inclusive, dependendo do que você está fazendo, quanto você manipula e do perigo disso. E você não vai ser responsabilizado por manipular alguém usando informação do outro. O outro, às vezes, não queria que essa informação chegasse. O RT comentado do Twitter, por exemplo, as pessoas, e isso é um clássico, ódio gera engajamento. Tem gente pegando e fala, olha, pega esse tweet aqui, qual é o hot take, qual é o comentário que você vai fazer, que você pudesse dar um RT comentado que vai gerar mais ódio nas pessoas, entendeu? Aí o ChatGPT vai lá, tipo assim, desde que você IVE o GPT, gera pra você, você bota no Twitter e depois seu engajamento explode. Ah, porque todo mundo te odeia. Beleza, vai te odiar por um tempo e daqui meia semana você fez literalmente 2 perfis opostos e gerou 2 bolhas. Porque você gera, sei lá, um perfil de esquerda, um perfil de direita, você usa o ChatGPT literalmente para gerar os textos um contra o outro e você se tornou polos opostos e você é o dono dos dois. E você está manipulando centenas ou milhares de pessoas a atacarem o que você expõe. Uma coisa que, alimentando isso que o Malaguti falou, é que a gente hoje tem um sistema de 2 pesos, uma medida, por causa que, tipo assim, você numa rede social vai lá e faz um post racista, você provavelmente vai ser banido da rede social, ou seu post vai ser deletado, alguma coisa do tipo. Mas talvez aquele post não foi realmente deletado. Talvez ele esteja lá dentro da rede, do banco de dados da empresa ainda, e pode ser usado para ser treinado. Ele só não aparece. E se o ChatGPT for treinar. Exatamente. Eu não duvido que aconteça. Eu estou falando só no talvez aqui, mas não acredito que. Eu não duvido que já acontece. E esse negócio que foi treinado já é um ponto de vista, tipo assim, já está enviesando o modelo com negativas, e você não tem a retroalimentação de responsabilidade. E, tipo assim, quem gerou aquele preconceito foi um post de uma rede social e não tem, tipo assim, falando, olha, isso aqui foi ruim, então foi banido. Não, foi só, tipo assim, foi banido, mas é uma resposta só para a pessoa que postou aquele negócio. Porque os dados que aquilo ali foi gerado ainda continuam armazenados em algum lugar. Então, tipo assim, você tem tipo assim, você é responsável por aquilo que você fala, vai tomar as penalidades daquilo que você fala, mas ao mesmo tempo você não tem o valor daquilo que você fala. Se vocês me entendem. O valor daquilo que você falou é da empresa onde que você postou. A não ser que você tenha algum retorno monetário, e às vezes o retorno monetário é pequeno em relação ao suficiente ao que você tem, tipo assim, eu ganho aqui com a rede social, com relação à propaganda, então YouTube eu faço conteúdo, então por isso eu ganho dinheiro. Mas mesmo assim, você é responsável, mas quem está ganhando com o dinheiro, com as coisas que você está falando, na verdade é a empresa onde você está publicando. Você precisa desses dados, tá? O Pio falou de às vezes deletar, às vezes ele só não aparece e tal. Você precisa dele salvo, tá? Mas, é um post racista, é um post antissemita, é não sei o quê. Por que você precisa desse dado salvo? Porque você precisa agir rápido. Quando alguém faz um post racista, qualquer coisa na sua rede, você tem que pegar aquilo quanto antes. Então você precisa dessas informações que são extremamente prejudiciais para treinar um modelo que vai encontrar essas informações prejudiciais, entendeu? Então você tem até como evidência mesmo, se o governo pedir, tipo assim, eu preciso, o governo falar, alguém fez um post antissemita, alguém denunciou e tudo mais, eu quero o post, me dá o post. Mas é isso. O governo pede, então ele tem que ter armazenado. Além da parte legal, com certeza, você precisa de saber o que é o racista e o que não é, né? O seu modelo precisa saber. Eu acho que todos nós aqui concordamos, né, que a gente precisa realmente de regularizar, né, regulamentar esse acesso, né, que as coisas, os governos precisam fazer alguma coisa, que não seja parar as pesquisas, né, porque como o próprio Malaguti falou, existem muitas áreas que podem ser extremamente beneficiadas com a inteligência artificial, mas a gente tem que ter alguma decisão rápida em relação a isso. Eu acho que todo mundo concorda aqui no podcast em relação a isso, mas eu queria trazer um outro ponto
sobre, que a gente falou muito no primeiro episódio que a gente fez sobre ChatGPT, sobre essa história, assim, que eu acho que volta um pouco mais no mundo dos devs de novo, sobre esse negócio de o ChatGPT vai terminar com os devs, né? Vai substituir o trabalho dos devs. E eu queria ouvir um pouco de vocês, quase 4 meses depois que a gente gravou o primeiro episódio, o que vocês acham em relação a isso? Porque, claro, no início parecia ser muito clickbait isso, e a gente mesmo aqui no episódio falou assim, isso nunca vai acontecer, isso não vai acontecer, porque a gente sempre vai precisar de alguém para ter um juízo humano, né? A gente precisa saber o que perguntar. A gente ficou falando nesse sentido. E eu queria ver de você se isso atualizou, né, nesses 4 meses, se vocês têm alguma outra pensamento em relação a isso. E não só o trabalho dos devs, vamos falar sobre as profissões em geral aí. Tá. A substituição de devs eu acho que não vai ocorrer, pelo menos não da maneira que as pessoas acham. Eu acho que em certo nível vai ocorrer, principalmente de otimização mesmo do trabalho, igual a gente já está fazendo e utilizando. A questão para mim da questão de substituir devs, eu acho que sempre a gente vai ter pelo menos um revisor do que tá ocorrendo. De várias maneiras. Pode ser já do algoritmo. Eu acho que pelo menos daqui uns 10 anos, talvez a gente não escreva literalmente código, mas a gente vai ter que ter um revisor de output da inteligência artificial para ver o que está sendo acontecido. Por quê? A inteligência artificial consegue gerar um código e às vezes mais para frente provavelmente ela vai conseguir gerar um projeto inteiro, compilar o projeto inteiro e deployar esse projeto de uma vez. Isso eu acho que não está muito longe, principalmente de uma forma PK, eu acho que vai acontecer. Mas a gente só de utilizar o ChatGPT, mesmo o ChatGPT com o 4.0, ele ainda erra demais. E tipo assim, eu tentando fazer algumas coisas mais focadas e etc. Por exemplo, eu tava tentando usar o ChatGPT para algumas coisas que eu estava desenvolvendo hoje mesmo. E era um filtro, por exemplo, no Pandas, ele tentou usar um filtro com SQL. Tipo assim, não ia funcionar de jeito nenhum, por causa que a função lá na coisa era uma função mesmo. Tinha que ser uma Hoje função pra Python mim mesmo. ele errou uma tradução de código Morse. Tipo assim, É. parece fácil, né? Então, tipo assim, isso vai continuar ocorrendo em vários níveis durante anos. E, tipo assim, no mínimo, você vai ter que ter uma pessoa validando o que está sendo o output. Tipo assim, galera, tá, esse projeto aqui que ele gerou, etc, tá certo, tá funcionando, o custo disso tá ok, ele não tem criticidade, é essa questão aqui, ele não é inteligente, ele prediz palavras, ele prediz qual que é a próxima linha de raciocínio dentro de um contexto. Então ele não tem um raciocínio de tipo assim, de minimizar custos, de entender lógicas que são inerentes humanas mesmo. Pode ser que no futuro a gente desenvolva uma inteligência artificial geral e isso para ser feito? Acho que talvez. Bem ao talvez aqui, não sei. Mas essa questão de criticidade ainda não vai chegar no chat GPT, por causa que não é uma questão que é inerente do algoritmo. Tipo assim, ele prediz palavras e é isso que ele vai continuar fazendo pelos próximos anos. Pelo menos essa é a minha visão. Para esse caso, se você olhar para o ChatGPT como um LLM, tipo assim, ele vai substituir os devs, acabar os devs? Por agora, não. Algum dia vai ter uma inteligência artificial que consiga substituir devs? É bem possível. E, na verdade, se você parar pra olhar, tipo assim, pra mim essa é até uma visão errada de como se olhar pra esse tipo de coisa. Tipo assim, e é uma coisa que me preocupa na parte da legislação de algumas pessoas, tá? Elas não terem essa noção de olhar muito pro futuro e falar, vai acabar os devs, vamos ver o que a gente vai fazer, ou vai acabar tal profissão, vamos fazer. Não, às vezes tem que olhar pro que vai acontecer, inclusive a curto e médio prazo, que é muito mais fácil e muito mais plausível. Sabe? Ele é só um LLM, não vai conseguir, vai só prever, não vai ter uma inteligência, porque fazer coisas multivariáveis e tudo mais é muito difícil de fazer, né? Normalmente você tem um único objetivo de tratativa com aquela inteligência artificial, sabe? Mas ao mesmo tempo,
quantos revisores, quantas pessoas revisando PR, quantas merge requests, quantos devs você consegue cortar da sua equipe fazendo isso, sabe? A gente tava brincando, mas com o desenvolvimento que teve hoje e nos últimos anos, em 10 anos, não seria, tipo assim, absurdo você falar que você consegue transformar, sei lá, 5 devs em 2. E, tipo assim, não é muito difícil se você parar pra pensar que, tipo, não, vai ser difícil substituir dev muito sênior. Beleza, faz o ChatGPT gerar um monte de código já pré-pronto. O cara que é sênior fica só passando e arrumando. Ele já tem toda a estrutura. Ou então, não, vamos deixar, então, vai ter uma galera muito júnior fazendo coisa e ele vai revisando porque você consegue fazer o júnior trabalhar como um pleno ou como um sênior. Beleza, você consegue precarizar o trabalho, a exaustão, sabe? E, tipo assim, você consegue cortar empregos uma facilidade grande, muito grande. Você consegue otimizar isso, você consegue arrancar muita gente fora, e aí começa uma preocupação muito maior que o que acontece quando você começa a superlotar os seus empregos e afins à sua comunidade, à sua sociedade, com inteligência artificiais, e aquilo que eram 5 empregos passam a ser 2. O que acontece com a sua economia, entendeu? Onde está indo aquele dinheiro de base que sustentava as empresas, que comprava coisas das empresas? Onde está os seus funcionários? Assim, qual é a solução? Você vai criar uma renda básica universal? Você vai fazer outra coisa? Algumas coisas dessas, tipo assim, se você falar renda básica universal, daqui a pouco o suplício aparece aqui. Tipo assim, a galera fala disso há anos, sabe? Mas ao mesmo tempo, isso está começando a se tornar uma realidade, porque você pode, em 5 anos, acabar com, sei lá, 1/3, 1/5, 1/10 dos empregos. Tipo assim, o que acontece quando você pega 10, 20% da sua população e coloca ela desempregada, porque os outros 80% tá fazendo exatamente a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo também, assim, a gente já passou por muitas modernizações de coisas, né? A gente Sim. até falou um pouco sobre isso no primeiro episódio, de como as profissões também elas vão se especializando, né? Sim. Ao mesmo tempo que você vai criando novas modernizações e tudo mais, como o ChatGPT, por exemplo, sei lá, agora não tem mais o dev que coda, mas vai ter o dev que revisa, vai ter, sabe, assim, são especializações, né? Mas o que realmente eu acho que o caminho vai indo por esse lado, né? A gente já tá vendo isso acontecendo, por cada vez mais a gente ser suportado pelas IAs. Tem um artigo que eu li da McKinsey, eu até falei sobre ele em um dos últimos episódios, sobre Developer Velocity, e a McKinsey, ela é uma empresa, né, que fala muito para executivos, né, para pessoas que estão liderando empresas e tudo mais. E lá, esse artigo de 2020 fala muito sobre produtividade e formas que as empresas as empresas deveriam investir quando se fala de produtividade. E lá, em 2020, eles estavam falando sobre as inteligências artificiais ajudando o dev a ser mais produtivo. Então, assim, agora a gente viu isso explodindo em 2022 com o ChatGPT, e assim, eu acho que a tendência é continuar tendo coisas assim, né? O GitHub Copilot também, com certeza, vai ajudar. São coisas que ajudam o dev a não precisar codar o if igual ele codava antes, né? Então, são coisas que vão trazendo produtividade, e eu acho que a tendência é só aumentar mesmo, e a gente cada vez codar menos o básico mesmo. Isso é uma realidade, tá? Isso Deixa vai eu ser mais acontecer. conceitual aqui. O que é um dev? Um dev é uma pessoa que aí a gente ensina... literalmente, é uma pessoa que ensina uma máquina a fazer determinada coisa. É literalmente isso. O que a gente está fazendo? Criando uma inteligência artificial. O que vai precisar? A gente vai precisar de pessoas a ensinar essa máquina a fazer alguma coisa para sempre. A não ser que a gente desenvolva uma inteligência artificial geral que crie, consiga fazer que treine inteligências tarefas artificiais. infinitas, que isso aí é outro papo, não vou Então, entrar nesse assim, papo. o que eu ia comentar é que eu acho que, pensando na evolução das IAs, como a gente fala, que em 3 meses muda tanta coisa, quando a gente fala de um médio prazo, 5, 10 anos, e considerando a evolução da tecnologia de forma exponencial, eu não acho nenhum absurdo a gente falar sobre esse tipo de coisa que hoje a gente talvez nem sonhe acontecer, como uma simulação, ou você simular, sabe? Você tá dentro de uma realidade paralela, vivendo e sentindo as coisas. Você sabe fazer o upload da sua consciência para um servidor. Você, sei lá, sabe? Com inteligências artificiais, treinando inteligências artificiais,
Isso eu, particularmente, não vejo como algo tão distante, a gente pensando como um desenvolvimento exponencial em 10 anos. Eu, eu, eu discordo de certo ponto, por causa que, tipo assim, a questão para mim da inteligência artificial, que é basicamente a LLM, que é o que surpreendeu o mundo, é que eu acho que a gente não estava esperando que uma máquina pudesse conversar com a gente de uma forma mais efetiva, de uma forma mais fácil. E não de uma questão de dela pensar, entendeu? O esquema é, as inteligências artificiais agora, elas conseguem conversar com a gente e a gente conversar com elas, mas não de uma forma, vou falar, inteligente. Ela repete muito, porque a gente deu muito conteúdo para a gente. Então, ela consegue repetir muitos padrões de ideias para ela e para a gente. Ela não está. A gente não evoluiu muito na questão de uma IA pensante. A gente evoluiu numa questão de uma IA que é um papagaio. É um papagaio muito mais inteligente, muito mais. Tipo assim, ele tem muito mais conhecimento de palavras que ele pode repetir, mas continua sendo num nível de um papagaio. É importante coisar aqui por causa que, tipo assim, um LLM não pensa, ele não sabe, tipo assim, noções por exemplo, de conhecimentos mesmo de interação humana. Ele não sabe o que uma pessoa está sentindo. Dependendo do contexto, ele sabe o que outras pessoas já fizeram nesse mesmo contexto e repetir esse contexto. É isso que Sim. ela faz. Então, a questão da IA, para mim, da gente ir participar de uma inteligência artificial geral, é que a gente. Esse passo ainda, eu ainda acho que a gente está no início, graças a Deus. Porque se eu não achasse que a gente estava no início, eu já estava correndo para os campos aqui, caçando um lugar bem escondido para fazer alguma coisa. Porque, literalmente, é muito perigoso. É muito perigoso, a gente não tem controle nenhum sobre isso hoje em dia. Essa questão da LLM, tipo assim, eu concordo que a gente ainda tá muito pouco evoluído nessas questões de inteligência artificial pensante e tudo mais. E essa questão da LLM, a questão daquelas inteligências de gerar imagens e tudo mais, ela não é em si sobre alguns paradigmas. Realmente teve muita coisa incrível que o povo criou. Eu falei já dos transformers, dos mecanismos de atenção aqui, né? Que foi incrível por baixo dos panos, é uma parte mais técnica, mas o que fez essa IA chocar o mundo não foi o desenvolvimento por baixo, que está crescendo, entendeu? O que fez a IA chocar o mundo foi a sensação que as pessoas têm em contato com ela. Não é o que ela faz, é o que a gente acha que ela faz, é o que a gente sente com relação ao que ela faz, é o impacto que a gente sentiu com ela, entendeu? A gente conseguir entender ela fez isso acontecer, ela conseguir gerar uma imagem que a gente consegue perceber como uma imagem plausível é o que fez chocar. Não o que ela faz, ela continua sendo muitas vezes um modelo que não é multivariável, que não consegue lidar com muitas coisas simultâneas, que por mais que ela construa conceitos internos ali dentro, aqui no subespaço dela, de dimensões, ela não é um modelo pensante, entendeu? Ele é um modelo reprodutível, o LLM ele consegue tratar, ele consegue percorrer esse espaço de possibilidades, propondo a melhor solução, só que a gente percebe isso como algo muito próximo do nosso, entendeu? A preocupação dessa substituição e o motivo que as pessoas falam que preocupa, né, dela ser diferente de, por exemplo, uma questão como a Revolução Industrial e tudo mais, é que, obviamente, sempre gera novos empregos, sempre vai gerar, mas o que muda entre isso ser uma transformação saudável e o caos total é o impacto. Fraga, tipo assim, se fosse uma coisa que arrancasse 80% dos empregos, por mais que ele gere, vamos supor, ele acabou com todos os empregos hoje, gerou 20% de empregos novos. Você ainda teria 80% da sua população sem acesso a um trabalho, sem acesso a um fundo de renda. Então, assim, o que preocupa efetivamente não é o fato de ser uma nova revolução, como todas que aconteceram no passado. É a 4.0 da indústria, que não sei o que, agora da informação. Não, é tipo assim, efetivamente o impacto. Quanto a gente vai arrancar de emprego, quantos empregos novos a gente vai criar. O quanto isso funciona, o quanto isso influencia, qual é a nossa sensação, o que isso vai ferrar com a gente. Né? Então, e a rapidez que isso está acontecendo, sim. por causa que, basicamente,
Antes da Revolução Industrial, você tinha. Eu sei muito o conceito do ferreiro, né, medieval, por causa que o ferreiro medieval era uma profissão extremamente especializada. Ou seja, você precisa de muito treinamento para você conseguir fazer aquilo ali. Aí, de repente, você tem uma máquina que consegue fazer o mesmo caso do ferreiro medieval. E a maioria da coisa que o ferreiro medieval fazia era prego. Então, você consegue fazer uma máquina que faz 1 milhão de pregos no mesmo tempo que ele faz 10. Então, tipo assim, e essa pessoa, ela é extremamente especializada, ela levou anos de treinamento para conseguir aquilo ali. Só que, no contexto da Revolução Industrial, a gente teve tempo. É tipo assim, a gente tinha tempo para a pessoa, vou aprender a mexer com a máquina, então vou ser o revisor da máquina, tem que ter uma pessoa para monitorar aquela máquina, aquela que está fazendo os pregos. Tem que ter a pessoa que vai desenvolver outras máquinas, ou seja, as pessoas dava para pegar esse conhecimento e transportar. Hoje, o problema do ChatGPT e outras coisas, principalmente com relação a texto especificamente, principalmente pensando em contextos jornalísticos e tudo mais, que lida muito com literalmente pegar um texto e às vezes resumir ou traduzir para uma pessoa de uma forma diferente, é que essas pessoas que eram extremamente especializadas em alguma coisa, precisavam de faculdade e tiveram anos de treinamento para fazer aquilo ali, elas estão sendo substituídas quase que da noite para o dia. E elas não vão ter tempo para treinar, para pegar um novo emprego. Por causa que, literalmente, os novos empregos que estão surgindo, outras pessoas estão pegando, tipo assim, e é muito poucas as pessoas que precisam para isso. E elas não têm tempo para, literalmente, para fazer outra faculdade. Elas têm tempo para fazer um técnico, para tentar, não, vou migrar para a aula de computação. Essa é computação que vai dar dinheiro agora? Não tem tempo. No Não tem tempo de tempo você dessa pessoa fazer terminar a isso. sua graduação na nova área, e a área já mudou, né? Tipo assim, é a É, velocidade com que as coisas estão acontecendo. Né? Todo calor que me pergunta no que ele deveria no que ele deveria mexer, quais disciplinas ele deveria pegar, eu falo, tipo Ninguém assim, você tá sabe. olhando agora, você vai pegar isso daqui, tipo assim, 3 anos. Quando você pegar isso, nada do que eu te falar hoje vai poder, tipo assim, te preparar para o que você precisa, sabe? E é justamente essa velocidade com que as coisas mudam que eu queria ressaltar, porque a gente comentou, né, o Pio comentou de isso ainda ser muito um papagaio, digamos assim, um negócio que mais reproduz ali o que ele vê do que produzir coisas novas mesmo. Mas há meses atrás, anos atrás, a gente não tinha também os recursos que estão disponíveis hoje. Hoje em dia você consegue replicar uma voz, sintetizar uma voz de alguém, com 3 segundos de amostra você consegue sintetizar a voz de alguém. A Fernandinha hoje não está aqui com a gente, ela está sendo simulada por uma inteligência artificial, por exemplo. Isso é fantástico. Mas isso pode ser usado Mentira, viu, gente? Depois a galera acredita, né? Mas isso pode ser usado para diversas Eu fui treinar também para negar, né? Desculpa. Exatamente. Vai, continua. Mas, enfim, a minha preocupação aqui é que as inteligências artificiais vão querer nos entregar aquilo que a gente está pedindo, e com cada vez mais recursos e formas de talvez se passar por outras pessoas ou de qualquer coisa do tipo, ela vai ter cada vez mais ferramentas de atingir aquele objetivo, entendeu? E quais meios ela vai escolher para fazer isso, igual foi banido na Itália, porque acabou, né, o chat acabou respondendo lá, o Yahoo Resposta, se passando por uma pessoa cega. Foi o meio que a inteligência artificial encontrou de atingir a resposta que ela queria, sabe? Então, falando de um médio prazo aí de 5 anos, quantos recursos a gente não vai ter disponível para elas atingirem os objetivos que forem propostos para elas e por quais meios, né, que isso vai ser atingido, sabe? O que me assusta é pensar que um dia eu posso falar para ela fazer uma tarefa tipo, super complexa e ela vai achar um meio de alguma forma, com todos os inputs de informação que a gente tem hoje da internet e com todos os recursos que ela tem à disposição, de fazer uma super manobra para atingir uma tarefa super complexa, entendeu? Mas, para mim, a questão aqui é o cerne do complexo. É exatamente o problema que as pessoas, tipo assim, acham que o ChatGPT vai substituir todo mundo, é porque elas achavam que falar com as pessoas era complexo. Você escrever textos e demonstrar sentimentos era complexo. E isso provou que não, isso não é complexo, isso não é um problema complexo. Isso parece É um muito humano, problema. mas não é tanto assim. Exatamente. É tipo assim, se você tem
texto suficiente você consegue reproduzir um contexto para uma pessoa que você consegue enganar ela falando que aquilo ali tem um sentimento, mas não tem um sentimento, é simplesmente uma coisa. Tipo assim, a questão para mim do complexo vai começar a partir do momento que a gente der um problema que a humanidade não sabe a resposta e ela encontrar. Que E aí aí sim, né? a gente tá Mas avançando numa isso, coisa complexa. isso Mas da eu acho que a gente tá linguagem, próximo e isso da disso. linguagem, eu acho que é muito legal mesmo que você falou, né? Que, poxa, isso de falar, né, de conversar, escrever texto, sempre foi uma coisa muito humana, né? E agora, poxa, o ChatGPT também consegue. E eu acho que é muito do que o Malaguti também falou, do quanto a gente percebe aquilo ali como uma loucura, porque até então também a gente tinha muito pouca interação com inteligências artificiais que eram tão próximas, né? Até então era sei lá, um chatbot, sei lá da onde, que eu falava, o chatbot respondia, não entendi, você pode escolher uma das opções? E aí eu escolhia, né? Era assim, eram interações muito mais simples e muito mais mecânicas, justamente. E aí, de repente, eu sinto que foi um salto gigante para o público comum. É claro, como você falou, né, Malaguti, você já estava ali com o GPT-3, você já fazia coisas e tudo mais. Mas eu sinto que para o público comum foi um salto gigantesco entre o chatbot lá do site que respondia da Vivo, que não entendia nada que você falava, para um negócio que simplesmente entende tudo e te responde do jeito que seria você respondendo, sabe? Então, o impacto, eu acho, grande é isso, a nossa percepção mesmo do avanço, né? Mas isso é o que chega. Só citar um exemplo aqui de vivência minha pessoal, o primeiro emprego que eu tive, lá para 2010, alguma coisa, era fazendo um sistema de espera telefônica. Então, aquele negócio que você liga para uma empresa, tipo, você vai ligar para Oi, Vivo, alguma coisa, você fica na espera, e você geralmente fica ouvindo uma música chata lá. Essa empresa tinha uma coisa de ficar uma coisa mais legal, que você conseguia ter músicas dinâmicas. Então, eu conseguia colocar uma voz por cima da música, isso mixado em tempo real, então nunca era a mesma música e nunca era a mesma coisa, por causa que toda vez que a pessoa ligava, a música de fundo era diferente, apesar de às vezes as falas serem iguais, tudo era diferente, então ela percebia aquilo ali como uma coisa diferente. E eu não acredito muito que tipo assim, na época, para facilitar o trabalho, eu estava literalmente caçando um jeito de sintetizar a voz, por causa que se eu conseguisse sintetizar a voz em meio que tempo real, o cliente conseguiria colocar coisas ali para ser faladas em tempo, tipo assim, quase em tempo real. Tipo assim, deu ruim que o expediente hoje acabou porque tal pessoa faleceu, sei lá. Tem empresas pequenas que compravam esse negócio. Então, tipo, você conseguiria colocar esse tipo de coisa. Então eu estava pesquisando um sintetizador de voz que conseguiria fazer esse negócio. Então hoje a gente consegue fazer isso. Mas eu acredito que o negócio morreu não é por causa que hoje a gente vai ter um sintetizador de voz. Na verdade, o negócio morreu por causa que basicamente a gente não quer interagir com voz com esses caras. A gente quer simplesmente no WhatsApp ou através de um sistemazinho mesmo conseguir cancelar, conseguir falar com a pessoa ou notificar a pessoa sem ser por voz. Então, tipo assim, a questão de como as coisas morrem, às vezes não é por causa da questão da IA que está sintetizando voz ou substituindo a fala com chatbot, etc. Mas, na verdade, é um negócio que todo mundo já odiava fazer a partir de um determinado momento, e agora a gente consegue tratar de uma forma melhor. E só para voltar um pouquinho no que você tinha falado, né? A questão de que, como é que chama? Vai mudar o ponto de inflexão das IAs, vai ser quando ela conseguir resolver algo que a humanidade não conseguir resolver. Eu acho que o problema não é nem isso, porque, tipo assim, ela já consegue resolver coisas que a gente não resolve hoje procurando padrões. Na verdade, eu acho que o ponto de inflexão vai ser muito mais quando elas conseguirem perguntar coisas que a gente nunca perguntou, entendeu? Achar coisas, formas que a gente nunca achou. Eles acham soluções que a gente nunca pensou a respeito, achando, sei lá, padrões, que é uma coisa que o nosso cérebro faz desde que a gente nasce. Mas e quando elas começarem a fazer perguntas que a gente nunca se perguntou,
ou problemas, entendeu? O importante não é a solução, entendeu? Eu não quero saber aí a resposta pro universo e tudo mais, entendeu? Eu não quero 42, eu quero saber a pergunta. Eu quero saber o que chegar. Aí que entra os 10% da extinção humana, né? Por que humanos? Humanos consomem recursos demais da Terra. Vamos dar uma limpada nisso aí, né? E aí... Valeu, né? E aí com essa... Falando em fim, né, nesse clima fúnebre. Eu acho que vale só... A gente estava discutindo, né, o Champs no almoço. O Champs estava falando comigo que a gente tem mais chance de estar vivendo numa simulação do que de não estar, né? E acho que com isso aí... Né? Se você pensar que um dia será possível criar uma simulação, então a probabilidade estatística de que nós não somos definitivamente os primeiros é, né, muito maior. Então, realmente, né, nesse clima de o mundo vai acabar e somos uma simulação, vamos terminar. A gente encerra por aqui o episódio de hoje. E muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui e até a próxima. Valeu. Até a próxima, galera. Tchau. Até a próxima, galera. Tchau.